E pessoal, a gente está aqui com o Gustavo Franco hoje, ele que foi ex-presidente do Banco Central no período FHC, é um dos notáveis que integrou a equipe econômica do maior plano econômico e monetário do Brasil, e eu queria começar te fazendo uma pergunta. O que difere o plano real dos outros planos econômicos que deram errado, como Cruzado, Cruzeiro, enfim? Bom, acho que o real foi o plano que endereçou, vamos dizer assim, a infecção e não se preocupou com a anestesia unicamente. Isso se dizia muito dos outros planos que eram baseados numa teoria sobre a inflação totalmente maluca, pela qual, se você fizesse um congelamento de preço, ia interromper a inflação e só a interrupção seria suficiente para fazê-la morrer, como se não tivesse razão de ser. E por causa disso, nenhum deles deu certo, senão de forma efêmera e pelas razões erradas. O plano Collor pode ter dado certo por pouco tempo, por conta da convulsão, da maluquice que produziu, ou o congelamento cruzado também no começo, deu a ilusão de que funcionaria e deu, na verdade, fez as pessoas entenderem como a vida é boa sem inflação, mas era uma ilusão, né? E durou pouco. E agora foram 5 congelamentos de preço, 5 planos heterodoxos em 5 anos, 4 deles com reforma monetária. Nenhum país do mundo fez jamais uma maluquice como esta no meio de uma hiperinflação. Enfim, foi um desatino total. Agora, foi educativo. Quando nos sentamos para desenhar o real, essa experiência foi muito útil para ensinar algumas tecnologias interessantes de desindexação, de reforma monetária e tudo mais, mas, sobretudo, para ensinar o que não fazer. Entendi. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é sobre o momento que você está vivendo agora no Partido Novo. Quer dizer, você foi uma pessoa que ficou quase 30 anos no PSDB, é uma referência intelectual do partido, presidiu o Banco Central no governo FHC. O que te fez decidir que ir para o Novo seria a melhor opção? O projeto liberal do partido, enfim, as ideias, os valores? Pois é, quando eu entrei no PSDB em 1989, uma ideia me atraiu, a ideia do choque de capitalismo, que eu logo vi que não era bem isso, que os líderes partidários tinham em mente com isso não era o que eu pensava que devia ser. Passou a eleição de 89, anos depois veio então a experiência do Plano Real, que acabou sendo o choque de capitalismo, pelo que fez com a inflação, pelas reformas que trouxe. Ali naquele momento houve um encontro entre, pelo menos, o que eu e a equipe econômica pensava e essa ideia. Mas também foi efêmero, porque o DNA do partido não é este. É um partido social-democrata. A social-democracia está no nome do partido. Logo, o partido inclinou-se para uma outra direção e acho que foi o momento da sucessão do Fernando Henrique, onde o partido continuou, vamos dizer, quis voltar à sua origem social-democrata, foi derrotado seguidamente, quando resolveu voltar de novo para ser um partido mais pró-mercado, acho que já era tarde demais. Nesse intervalo, e agora mais recentemente, o que acontece é que os economistas do PSDB, de cabeça mais pró-mercado, começaram a enxergar no Novo aquilo que lá atrás a gente estava procurando, que era o lugar onde se reúnem as ideias do empreendedor. É o partido... liberalismo não é nem a palavra, porque liberalismo é uma coisa inglesa, quando aplicada no sentido correto, e a coisa que surge aqui no Brasil não é inglesa, é muito brasileira, da reação contra o Estado patrimonialista, que é enganosamente redentor, e, enfim, esse inimigo não era muito percebido pelo PSDB. E digamos que eu cansei de ser o minoritário chato dentro do PSDB, sempre cobrando
o tal do choque do capitalismo e vim para um lugar onde as pessoas genuinamente acreditam nisso, sem nem expressar nesses termos. Isso para não falar de outros assuntos do PSDB, que foi o tratamento omisso com relação a Aécio Neves e outros personagens do partido envolvidos com problemas aí com a justiça, onde o partido não aplicou aquilo que cobrou do PT. Então, para mim, isso não tem desculpa. Entendi. A próxima pergunta que eu quero fazer é relacionada ao Novo também. O trabalho que você está desempenhando à frente do partido, e como a gente ouviu agora há pouco, João Amoedo falou que você tem todas as condições de ser o ministro da Fazenda num eventual governo dele, e eu queria saber qual a sua visão para esse momento, quais as principais propostas que você, como um eventual ministro da Fazenda, faria para o nosso país nesse cenário. Bom, há claro, uma parte principal do programa econômico do João eleito presidente consiste num programa de reformas que vai acontecer ao longo do tempo, não há nada que possa ser feito por uma canetada, mas muita coisa pode ser feita de forma rápida com o intuito de recuperar o superávit primário o mais breve possível. Eu acho que isso deveria ser a tarefa número 1 do ministro da Fazenda do próximo governo, quem quer que seja. Fazer o Brasil retornar ao superávit primário, idealmente no nível em que estava aí, onde esteve nos 10 anos entre 1998 e 2012, e com isso voltar a ter uma trajetória de endividamento cadente. Nós tivemos isto durante mais de 10 anos, entre 98 e 2012, a dívida líquida pública chegou a cair perto de 30 do PIB, que é extraordinário, e nós jogamos tudo fora, já está em mais de 60 de novo, e provavelmente vamos levar 10 anos para recuperar esse nível de 30 com superávit de 3,5, se a gente conseguir fazê-lo com rapidez. A devastação causada por Dilma Rousseff é inimaginável. Mas eu creio que, assim como ela conseguiu estragar com muita velocidade, a gente talvez consiga recuperar também velozmente, mais do que foi o ajuste de 98, que foi de 2,5 do PIB, talvez a gente consiga mais. E se a gente conseguir fazer isso com rapidez, mais rápido a economia retoma, mais rápido a gente altera a percepção de sustentabilidade fiscal do Estado e mais cedo a gente faz o setor privado pisar no acelerador. Muito bom. Eu quero saber agora um pouco da sua expectativa para o futuro. Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tinha um movimento liberal bem desorganizado, um conjunto de empreendedores pouco interessados em participar da vida pública, e hoje a gente está vendo uma evolução bem forte nesse sentido. Quer dizer, em várias cidades aqui do Espírito Santo, empreendedores, cidadãos comuns, trabalhadores se organizaram para acompanhar o legislativo municipal, criaram-se grupos de fiscalização política, grupos de trabalhar ideias, de estudo, de liberalismo, enfim, várias filosofias. Qual você acredita que é a projeção do Brasil para o futuro? A gente vai evoluir nisso? A gente vai ter um liberalismo crescente nos próximos anos? Ou você acha que a gente corre sérios riscos de regredir para o populismo? Qual é a sua ideia? Bom, independente do resultado da eleição, que pode, no limite, até ser uma regressão populista, o liberalismo vai avançar. Na verdade, eu acho que já avançou, e não é nem o liberalismo inglês, é o setor empreendedor, a juventude irritada com os impostos que vai ter que pagar por causa da bomba da Previdência, por causa da dívida pública, que é você que vai pagar, não sou eu, que eu já estarei noutra vida. Essas pessoas estão querendo uma coisa diferente, seja nas finanças públicas, seja na regulação dos negócios privados. A gente quer mais liberdade para empreender, quer um sistema menos opressivo de impostos e regulações trabalhistas impositivas que interferem no relacionamento seu com os seus empregados. Tudo isso está sob questão, de um jeito que nunca esteve nos últimos anos. E o efeito inevitável será o de que, na próxima legislatura, estas ideias estarão presentes no Congresso Nacional. No Novo, em outros partidos e parlamentares com cabeça parecida,
e eu não sei de que tamanho será essa bancada, mas estas ideias elas já são muito grandes no Brasil e, obviamente, muito maiores do que a sua presença no parlamento a julgar por esta legislatura. É meio estranho que os partidos políticos nunca tenham abraçado esse tipo de bandeira, senão de forma oportunista, aqui e ali, como o próprio PSDB fez. Mas agora eu acho que chegou o momento dessas ideias adquirirem sua própria identidade, falarem por si, não por outras vozes e canais. Não é uma quase social-democracia, não é, enfim, é uma outra coisa que pode sim caber na definição de liberalismo, mas tem um conteúdo local, nacional, um DNA brasileiro indistinguível e que mira o Estado patrimonial, que não era o inimigo do liberalismo inglês lá de trás. Essa criatura que a gente tem que combater é muito brasileira e, portanto, a organização do combate será também muito singular. É interessante como essa mudança cultural ela impacta no cenário político. Quer dizer, se você olhar nas eleições de 2014, você vai ver que candidatos como Dilma e Aécio, eles debatiam a reestatização da Petrobras. E hoje, se você for ver aí o debate político dos pré-candidatos, você vai ver que até a candidata do PCdoB está falando em reforma tributária, por exemplo. Então, quer dizer, a própria situação, contexto, obriga os candidatos a mudarem as pautas. O debate está hoje na Previdência, o debate está hoje na reforma trabalhista, está em pautas totalmente diferentes que as do passado. Pois reflexo do anseio da população. Todos esses políticos, inclusive o próprio governo Michel Temer, adotou pautas liberais, não é por simpatia, afinidade ideológica. O PMDB de Michel Temer não tem nenhuma afinidade com esta pauta. Por que adotou e empregou tanto engenho político e energia política para reformas desse tipo? Hoje, outros partidos, todo mundo tem o seu economista liberal, todo mundo abraça as pautas liberais. O próprio PSDB, o Geraldo, de vez em quando, fala em privatizar a Petrobras, vírgula, com opção de ressalvas, mas fala, mudou. E mudou por causa da opinião pública, nenhum deles mudou de cabeça. Né? Eles estão querendo falar o que a opinião pública quer ouvir. A opinião pública viu a Petrobras ser saqueada, viu o funcionamento aí do monopólio da Petrobras nessa encrenca dos caminhoneiros. Claro que a população não olha para a Petrobras do mesmo jeito que olhava lá atrás, não é mais aquela santidade que não pode mexer, que era a expressão do sentimento nacional, continua sendo um patrimônio nacional importante, mas talvez seja melhor que a empresa não fosse uma, fosse várias, e elas competissem entre si, que tivessem empresas privadas ali, e que não houvesse monopólio. O monopólio é ruim, estatal então pior ainda. Então, hoje, a cabeça do brasileiro com relação a esses assuntos é outra. Alguns cientistas políticos dirão, não tem nada disso, o brasileiro continua no mesmo lugar onde sempre esteve. Vamos ver, essa eleição vai ser muito importante para saber se esse liberalismo de que estamos falando existe mesmo na cabeça das pessoas, enfim, se as redes sociais serão importantes, se a dinâmica da política mudou, se a gente vai conseguir renovar mesmo o parlamento. Não é uma eleição só para presidente, né? Essa é uma eleição para legislativo, governador. A gente pode renovar a frota de uma forma gigante. Acho que é o que as pessoas querem. É isso. E novo só tem o novo. Gustavo, foi um prazer conversar com você. Alguns minutos de muito aprendizado, excelente pessoa, excelente cidadão brasileiro, fez muito pelo nosso país, enfim, um prazer. Muito Com obrigado. certeza vamos aí estar juntos no futuro outras vezes, outras oportunidades. Beleza.